Aí, bom dia, pessoal do oitavo ano. Nós já estamos iniciando nossa aula. Hoje nós vamos falar sobre os esportes coletivos de invasão, concluindo assim o terceiro capítulo e fazendo a correção de algumas atividades. Então, nós aqui estamos na página 3. E nós vamos destacar quais são as características do esporte coletivo de invasão. Vocês destacaram no caderno de vocês. E o esporte coletivo de invasão, ele tem a característica de que ele vai criar situações de ataque e defesa que vão precisar, atacar o campo adversário, porém também defender a posição do seu campo. E ele também tem muito contato físico. O objetivo desse esporte é fazer os pontos, porém defendendo o seu espaço, defendendo a sua meta. O ponto ele pode ser feito através de gol, através de cestas. E a apostila, para nós, ela vem apresentando dois esportes que são considerados dois esportes de invasão: o rugby e o futebol. Então, vem apresentando para nós o rugby e o futebol. Por que eles começam com esses dois esportes? Vocês já destacaram aí, que já foi pedido para vocês fazerem a leitura, e destacar a parte mais, os tópicos mais importantes, né? Essas duas modalidades, elas foram as primeiras modalidades coletivas a fazer parte dos Jogos Olímpicos da era moderna. Então, elas não faziam parte e elas foram as primeiras modalidades. Nós vamos ver aqui, ó, no esporte de invasão, tem as características aqui do rugby e do futebol. Coloquei as características também, que elas são modalidades, praticadas tanto masculino quanto feminino. Seguindo a apostila aí, na página 4, nós vamos ver que nós temos a bandeira das Olimpíadas, né? Esse ano nós sabemos que seria ano olímpico, mas devido à pandemia, a Olimpíada ela foi transferida para o próximo ano. Ela vai acontecer, iria, acontecer esse ano no Japão, foi transferida no ano que vem para o Japão também. E vem trazendo na apostila a bandeira e o significado da bandeira. São os 5 anéis representando os 5 continentes, cada um com a sua cor. Eles estão entrelaçados, quer dizer que eles fazem parte um do outro, eles não são independentes. Cada continente tem uma cor representante do seu continente. E na apostila aí também vocês já grifaram que os Jogos Olímpicos, para um esporte entrar uma modalidade, participar dos Jogos Olímpicos, ela precisa de critério. Se for masculino, ela tem que ter, no mínimo, participação em 75 países, de 4 continentes. E se for feminino, participação pelo menos em 40 países e 3 continentes. Toda vez que numa Olimpíada entra uma modalidade nova, acontece o quê? Sai, então, uma modalidade antiga. Então, voltando aqui para a apostila.
Então, nós fizemos nesta parte aqui da Olimpíada. Seguindo a apostila aí, nós vemos a questão do futebol, que já tinha os meninos aí com a camisa do seu time de coração, aonde vem falando que vocês já fizeram a atividade também da tática, que a tática é uma tomada de decisão que o jogador tem que ter de acordo com a sua experiência na hora do jogo. Aí as meninas e os meninos que participam dos jogos, dos coletivos, eles já sabem como que faz essa tática e vem demonstrando também que através da tática, o treinador ele vai solucionar alguns problemas aí que acontecem na hora do jogo, né? Juntando a tática com a estratégia do jogo. Na estratégia, a gente vai observar que às vezes, quando tem geralmente times profissionais, vai o treinador, vai alguém da equipe técnica observar os jogos, porque eles vão observar, ver o que aquela equipe, a forma deles jogarem, para assim criar a estratégia de jogo deles e conseguir obter o êxito, que é vencer. A apostila vem trazendo para a gente também uma das variações do futebol, que é o futebol de botão. Eu acho que para vocês, eu até coloquei para vocês fazerem campeonatos. E o que eu pedi para vocês verem, foi um jogo da Copa do Mundo, nessa página aí. Lá na página 7. Agora a gente vai fazer a participação de vocês. Em 1950, aconteceu o final da guerra, como a Europa estava destruída, voltava-se então à prática, vamos dizer assim, da Copa do Mundo, e um dos países que sediou foi o Brasil. Só que ele sediou a Copa partindo do princípio que ele iria ser o grande vencedor, porque ele era considerado a melhor equipe. Porém, aconteceu aí, né, um pequeno contratempo, vamos dizer assim. Eles foram participar como seleção, como a melhor, foram jogar com uma seleção que não era muito forte, vamos dizer assim, e mesmo se eles conseguissem o empate, eles iam ser vencedores, mas quase no final do tempo, eles tomaram um gol. Então acabou que o Uruguai foi e ganhou. E houve uma grande decepção aí no futebol. A pergunta que ficou para vocês foi o seguinte, que eu vou ver se o Matheus ou o Arthur Dias, né, que estão aí no chat conversando, eles já podem responder. Primeiro, vocês sabem identificar a diferença, então o Matheus vai falar para a gente, né, uma das atividades que foi para o caderno para a gente conversar, e vai abrir o microfone e vai falar. A diferença do futebol, da Copa, daquela época, para o futebol de hoje, o de 50 para o futebol de hoje? Pode ativar o microfone e responder. Ei, tô aqui. Fala, você sabe? Estão me escutando? Tô te escutando, fala. Perfeito. Então, vamos lá. Por onde eu começo? O futebol de antigamente para o futebol de hoje. Uma das qualidades, ou melhor, uma das coisas que eu percebi que mudou, além de ter pesquisado, foi, vamos dizer, a vestimenta dos jogadores, o uniforme deles. Não sei se vocês já viram algum jogo do Pelé ou de 1989, porque os jogadores usavam um short muito, mas muito curto. Mais curto do que a alegria de pobre na chuva. Só para vocês terem uma ideia. Outra coisa também foi o modo de jogo, a jogabilidade. Em vez de ele usar espaços mais curtos
entre um tocar na bola do lateral até o meio de campo, eles jogavam de hoje para cá, eles começam a jogar o chamado tiro de meta, chutar com o goleiro, atravessar o meio de campo inteiro para chegar na área do time adversário. Outras coisas que mudaram também foram as regras, como, por exemplo, o impedimento, que na partir daquela época não existia e começou a existir logo depois das Copas, no século XXI. Aí, pode parar para outro falar, Matheus? Bom, você quer mais ou tá bom? Ótimo, Porque então vamos lá. olha, Será que eu eu. tô na segunda velocidade. Se você quiser eu ativar a terceira velocidade, eu Não, não, posso. não precisa não, tá ótimo assim. Vamos Não, eu escutar, posso ver se até borracha algum. queimada, se vocês quiserem. Não, vamos ver se alguma menina fez, gente, para não ficar só Manda os meninos. ver! Então lá, fechou aí. Vamos lá, as meninas. Será que tem alguma menina que poderia falar? Nenhuma menina? Por exemplo, naquela época não existia o futebol feminino. Se existia, existia assim, não era divulgado, né? Não tinha campeonatos oficiais como tem hoje. Uma outra questão também que nós vamos conversar, outra pessoa vai falar, porque o Matheus já falou, é sobre a questão se, uma pergunta que foi para o caderno para a gente corrigir também. Se você concorda que o goleiro é o responsável pela vitória ou pela derrota do time. Por quê? Se a gente continuar lendo esse texto aí, vocês vão ver que o goleiro naquela época chamava-se Barbosa. E ele foi assim, taxado como grande, né, o grande culpado, vamos dizer assim, do Brasil ter perdido a Copa naquela época. Mas será que se a gente, especialmente o pessoal que joga, que participa de equipe, quando a equipe perde, é somente a, o goleiro culpado? Lógico, Júlio, pode responder sim, especialmente vocês que participam aí das Tá equipes. me ouvindo, professora? Tudo bem? Tudo, e você? Tranquilo, vamos lá. Eu coloquei aqui parcialmente, porque por Uhum. um lado, sim, pois ele é que protege o placar adversário. Assim, mesmo que seu time não marque, mas ele não tome gols, a derrota não vem. Mas pelo outro lado, em esportes coletivos, todo time tem participação essencial para o sucesso. Muito bem, isso mesmo. Nós vimos que esporte coletivo, todos têm a participação, não é? Obviamente que o goleiro tem que ter o treino dele. Tanto é que o goleiro ele tem um treino especial, né? Ele treina à parte, né? Ele treina com o time, mas ele também tem um treino à parte, porque ele tem que fazer um treino à parte. Agora, não é só o goleiro o único culpado. Teria mais alguém, além de a Julie e do Matheus, para isso? O goleiro tem um treino específico, isso mesmo. Teria mais alguém, além da Julie e do Matheus, que gostaria de responder? Ou responder aí no chat? Porque o goleiro, geralmente, ele é lembrado quando o time perde. Quando o time ganha, raramente a gente toca em nome do goleiro. E para vocês, eu passei um vídeo onde falava uma entrevista desse goleiro aí mesmo. Ele falando que ele carrega essa culpa dele aí há 50 anos. Que ele ainda é lembrado como, né, o goleiro que fez com que o Brasil, que já estivesse com a taça na mão, fosse vice-campeão. Então ele ficou taxado dessa forma. Dessa forma, então, a gente encerra essa questão aqui do futebol e nós vamos lá para a página 9. Eu vou colocar aqui, gente, mas aí vocês, o slide, vocês olham se está... Ó, essa atividade aqui eu já mandei correção. Vocês olham se vai aparecer. Antes vocês vão grifar o seguinte. Na atividade diagnóstica, eu já coloquei essa parte aí do capítulo 3 toda. Então, segundo parágrafo, vocês vão grifar que o rugby ele se originou em 1823, segundo parágrafo, segunda linha.
E ele se originou através de um jogo de futebol, aonde um aluno que estava numa escola jogando, ele achou muito devagar o jogo de futebol, conta-se a história, então o que ele fez? Ele pegou a bola na mão e saiu correndo. E nisso os colegas saíram correndo também, e assim então eles acharam o jogo mais ágil, fizeram as adaptações e então começaram a jogar. Tem um jogo aqui adaptado que dá para a gente fazer na escola, quando nós retornarmos. Depois vem quarto parágrafo. Atualmente ele é conhecido e praticado no mundo inteiro, principalmente nos países de colonização inglesa. O rugby ele chegou no Brasil no século XIX, trazido pelos ingleses. Porém, foi o Charles Miller, aquele que trouxe o futebol, que fez o campeonato de rugby, né? No estado, ele veio para o Rio e para São Paulo. O campeonato aconteceu então em São Paulo. Ele organizou o primeiro campeonato em 1895. Atualmente tem as equipes de rugby feminino, tem competição, mas aqui no Brasil ele não é muito conhecido. A atividade de vocês era pesquisar, né, que é no caderno também, times de rugby que participaram, né, de campeonatos, sejam aqui no estado ou fora do estado. Alguém conseguiu encontrar algum que poderia falar? Ou no chat, ou aí no microfone? Ninguém pesquisou não, gente? Ninguém achou não? Nenhuma competição? Fala aí, Matheus. Eu aqui de novo. Tá, mas aí você fala mais devagar para dar chance para o outro falar também. Vamos lá. Você pesquisou, você achou o quê? Campeonatos brasileiros ou estaduais? Na verdade, ambos. Metade, vamos dizer assim, metade dos campeonatos brasileiros e a outra metade dos estados. Ah, legal. Então vai Um lá. deles é o Guará, Rugby Guará. Também temos o Clube Curitiba de Rugby, Clube Curitiba, o Niterói e o Desterro. Isso. Mais alguém, gente? Achou além do Matheus? Eu pesquisei pra gente e se vocês não sabem, tem Campeonato Capixaba de Rugby. Começou em 2011. Nós temos equipes em Nova Venécia, Cachoeiro, Vila Velha, Serra, João Neiva, São Mateus e Guarapari. Foram campeões a equipe de Vitória nos 2011, 12 e 13. Ah, Davi Deorce também pesquisou. Você quer falar alguma coisa que você achou, Davi? Ah, ele pesquisou da Nova Zelândia. Fala um pouquinho. Quer falar? Abrir o microfone para falar? Ó, Davi Deorce achou em Nova Zelândia, que é um time bem conhecido, e da Argentina. Tem mais alguém que pesquisou e achou? Achei, né, o de Nova Zelândia. Hum, E achei 4 times aqui, né, de Nova Zelândia também. E que foram campeões e vice-campeões também nesses times, né? Igual tem um aqui chamado Brumbies, que foi campeão e vice-campeão 4 vezes seguidas no ano. Aí dizem que foi um dos melhores times que jogou em Nova Zelândia. isso mesmo. Tem mais alguém que queira falar? A regra do rugby: você tem que chegar com a bola, correr e chegar na linha de fundo.
Passando aí, seguindo a apostila aí, porque depois nós vamos voltar, tem as regras básicas e tem um jogo aqui. E o time, gente, a quantidade de jogadores. No tradicional, ele é formado por 15 jogadores titulares e tem um rugby de 7, que é bem melhor. Esse daqui é o que nós vamos tentar fazer na escola no nosso retorno. Esse é uma adaptação do rugby que dá para a gente fazer na escola. É um jogo bem ágil mesmo, que a gente precisa para fazer. Primeira coisa, trabalhar em equipe, ter criatividade, disciplina, respeito às regras, ou seja, né? Nós vamos aprender a fazer respeito às regras e praticar o jogo coletivamente, porque é um esporte coletivo. Bom, o time da Nova Zelândia que o Davi falou, tá aí na apostila, página 12. Quem tá com o microfone ligado aí vai desligando. Eu vou colocar o slide, aí vocês me dão um toque para saber se ele está aparecendo. Apareceu aí, gente? Apareceu? Então, ó. Os esportes coletivos, já falamos da Copa do Mundo e do goleiro, do rugby. Volta aí vocês, lá na página 10. Tá cinza a tela? Tá aparecendo, não? Deixa eu tirar aqui. Espera aí. Vamos botar aqui mesmo, então. Eu tinha feito já que não está aparecendo, não sei porquê. Vamos voltar nós na página 10, que eu vou falando. Tarefa de casa para vocês para a próxima aula. Tem algumas pessoas que já assistiram um filme chamado Invictus. Quem já assistiu aí? Bota no chat aí quem já assistiu. Esse é um filme que ele se passa na África do Sul, né? Vem contando aqui na parte da conexão. Na época em que eles estavam passando por um momento muito difícil, que a gente chama de apartheid, que era segregação racial, aonde tinha muita divisão, seleção dos negros e dos brancos. Tinha também a questão do Nelson Mandela, que ele lutava para que isso acabasse, então ele ficou 27 anos preso, conta a história dele também. Quando ele conseguiu ser o primeiro presidente negro, ele faz com que, através do esporte, haja a união entre eles. E nessa época, então, estava acontecendo um campeonato de rugby e o filme vai se passando desse detalhe todo e ele consegue conversar e fazer ainda, através dessa união, com que o time da África do Sul ganhe. Então, ele traz a união do esporte, a união do povo, das pessoas, através do esporte. Tarefa de casa para vocês é assistir o filme. Então, anota aí. Assistir o filme. Como a gente está nessa questão aí de pandemia, fica uma TV, uma sessão cinema para você assistir até em família, né? Assistir o filme e observar como que o esporte vai ajudar aquela população. Ou seja,
O esporte, ele não só ajuda aquela população, né, as pessoas, ele vai ajudar a todas as pessoas que o praticam. Por quê? Através do esporte nós vamos ter a questão da disciplina, a questão dos valores, que depois nós vamos conversar sobre o fair play, que é o jogo limpo, né? Eu vou ganhar, porém, respeitando as regras, respeitando os adversários, respeitando os árbitros, mas o meu objetivo final é vencer, mas vencer de uma forma limpa, né? Vencer através de muito treino, muita dedicação também tem que ter, né? Vencer a todo custo não é legal, porque se você coloca o vencer acima de tudo, você faz com que você alcance o seu objetivo, mas de uma forma que não é legal. O nome do filme que tem, eu acho que tem na Netflix, sim. Ele é Invictus. Eu vou, assim que eu postar a segunda aula, eu já vou postar o filme para vocês assistirem, tá bom? Já fizemos a página 13, que já foi a correção. E vocês vão fazer a página 14. Então, para a segunda aula, a página 14, ela está relacionada a essa questão, a número 5, a essa questão aqui da página 10, anota aí. Página 10, na parte das conexões. A número 6 está relacionada à página 10 e página 11. Página 10 e 11. E a número 7, vocês vão ler a página 11, que é o rugby na escola. E vocês vão completar assim. Tá perguntando aqui quais os valores que trabalham. Só que na atividade 7, além de vocês fazerem isso daí, nós iríamos fazer em grupo, mas em grupo não vai dar para fazer. Então a gente vai ver no retorno. Vocês, através da leitura desse jogo aí, vocês vão criar um jogo, né? Adaptar o rugby para a gente jogar na escola. Entendido ou tem que digitar aqui? Então, são duas atividades para vocês. Uma, assistir o filme, destacando o que o esporte vai trazer de importante para aquela situação que estava acontecendo. Notou aí? Então, assistir o filme. E a segunda é completar aí na página 7, só que esse daí você vai fazer no caderno, na folha avulsa, que é criar uma adaptação ao jogo de rugby. Então, você vê as regras, lê aí a página da página 11, que é o rugby na escola, e cria essa adaptação. Lembrando que, para a gente criar essa adaptação, você vai colocar o nome, se você quiser colocar nome do jogo, você pode. As regras são importantes e a quantidade de jogadores. Mas você vai pensar no rugby para nós jogarmos lá na quadra da escola. A adaptação vai ser lá na quadra da escola. Vou digitar aqui.
Ó, criar o jogo adaptado de rua. Lembrando que é para ser jogada na quadra da escola, tá, gente? Então, a gente já tem o espaço, vocês já têm, que é a quadra da escola. E assistir. Alguém já assistiu esse filme aí? Ou ninguém nunca assistiu, ou nem ouviu falar nele? Matheus já assistiu. Além de Matheus, quem mais já assistiu esse filme? Só Matheus, gente, que assistiu? Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui o. Acabou de anotar? Então, nossa atividade vai ser essa. Para a próxima semana, nós vamos começar os esportes clássicos de sociedade, que vocês vendo na apostila aí da página 15, é a esgrima. Deixa eu ler aqui no. Isso mesmo, Josimar. Ó, Josimar tá falando aqui no chat do filme. Isso mesmo. Ele acredita nisso daí mesmo. É bem legal de você assistir, ó, promovendo a união, né? Copa Mundial de 1995. Parabéns, Josimar, isso aí mesmo. Josimar já assistiu o filme já? Noemi está falando que nunca ouviu falar, Cristiano nunca ouviu falar. É um filme bem legal, a Josimar já assistiu. Quem já assistiu já tem a ideia do que é. Pode assistir de novo, que aí agora vocês vão assistir com outros olhos. Quem nunca assistiu, vai assistindo e faz as anotações, tá? Para o retorno, gente, todas as atividades que ficaram, especialmente aquelas de jogos, né, tem esse jogo de hoje e tem mais jogos para vocês criarem. Eu vou olhar e nós vamos vivenciar os jogos todos no retorno. Então é importante que vocês vão fazendo uma listinha para a gente não ficar perdido. Vai se organizando. Uma outra coisa também que eu não falei no começo é com relação, já que nós estamos o tempo todo, ou a grande parte do tempo, né, sentados ou assistindo as lives, fazendo dever, vendo videoaula, para a gente fazer uma correção legal na nossa postura, na maneira de nós sentarmos, porque se eu passo muito tempo sentado que não seja de uma maneira correta, eu vou trazer no final problemas, desvios da minha postura. Por exemplo, sei daquelas pessoas que ao invés de estarem com um computador, notebook, numa mesinha, apoiado certinho, estão assistindo deitados com celular, aí fica deitado todo torto. Se for um notebook, está com o notebook no colo, a cabeça está baixa, a coluna está toda torta. Depois você vai sentir dor nas costas, vai ter problema de coluna. E aí, ó, outro problema para você. Fora que os olhos ficam a cabeça muito próxima do computador, dá problema nos olhos, dá dor de cabeça, dor nas costas, dor nos ombros. Então, ao invés de você sair bem, vamos dizer assim, você vai sair cheio de problemas. Uma outra coisa para perguntar também. Eu passei umas atividades para vocês se movimentar, né? Eu sei que tem gente aí que tem quintal grande, que dá para se movimentar, fazer atividade, legal.
Porém, tem outras pessoas que não têm esse espaço. Então, obrigado, Julie. Então, eu mandei atividades que dá para a gente fazer no espaço reduzido, dentro de casa, e atividades que dá para fazer também fora. Uma das atividades era o jogo de campeonato de futebol de botão. Alguém conseguiu fazer? Tem também atividades que eu vou começar a enviar para vocês de alongamento, que dá para fazer e fazer em casa. Então você vai olhando, eu vou mandar a imagem, 3 imagens, por exemplo. Você olha a imagem que dá para você fazer, você não vai se machucar. Dá para fazer você até sentado, dá para fazer você deitado, né? Para a gente também fazer uma atividade, não ficar só lendo a apostila. Julie, quer falar? Que levantou a mão? Alguém de vocês está fazendo... tá. Alguém de vocês está fazendo alguma atividade, qualquer uma em casa, gente? Mesmo que seja uma esteira, alguma coisa assim? João Pedro está fazendo o quê? Está treinando? Dá uma movimentada, né? Fazendo caminhada dentro de casa dá mesmo. Jogando futebol, você tem quintal grande? Ó, quem tem quintal grande, que eu sei daí, Isabelle, que tem um quintal enorme, que dá para jogar, dá para se movimentar. Ah, ele tem campo. Ah, tá, ele tem campo, não sabia. Muito bom quem está fazendo, ó. Maria Luísa está fazendo os exercícios de karatê. Não, mas dá para fazer sim, gente. Não dá para ficar de tudo parado, não. Quem tem espaço que dá para fazer. Agora, quem não tem, né? A gente faz uma esteira. Vou mandar os alongamentos. Ah, muito bom, isso mesmo. Aí, ó, o pessoal do handball não está parado, não, está fazendo atividade. Isso mesmo. Vão fazer. Para quando a gente voltar também, né? E outra coisa, lembrar sempre de tomar bastante água, hidratar o corpo, né? Ver a. Nossa, Maria Luísa! Ver a questão da alimentação também, que como a gente passa mais tempo dentro de casa, a gente também come mais, né? A gente ir se organizando dessa forma, tá bom? Ah, Davi tá fazendo exercícios físicos e abdominais aí, ó, muito bom. Agora eu vou encerrar, dar um beijão no coração para vocês. Depois nós vamos marcar, provavelmente a gente vai marcar outra, mas aí a próxima vamos ver se a gente tem mais participação, tá bom? Um beijão para vocês, fica com Deus. Julie já mandou, né? Então tá bom. Beijão, gente. Fica com Deus. Tchau.